Let's go. Vamos lá, agora vai. Beleza, pessoal? Vou esperar alguns minutinhos aí pra ver quem vai conseguir chegar. Atrasei 23 minutos, pessoal. Peço desculpas a vocês pelo atraso. Quem for chegando aí vai ver. Esse vídeo vai ficar salvo também. Vai pro YouTube esse vídeo. Esse vídeo vai aí pras redes gerais, tá? Vocês vão ver que eu tô com a axila branca aqui, ó. Sabe por que a axila tá branca? Por conta do bicarbonato de sódio, que eu sempre falo pra vocês. Esperar aí mais alguns minutinhos. Olá, Nice Confeiteira, boa noite. Como é que tá? Como é que você tá? Eu tô lembrado de você ontem, né? Teve com a gente. Eu vou pedir até pra você colocar seu nome aqui pra mim guardar seu nome, tá bom? Por gentileza. Eu atrasei Nice hoje. Peço perdão aí. Atrasar não é bom, atrasar é muito ruim quando acontece, né? Mas coloca aqui nos comentários pra mim, por gentileza, qual é teu nome, tá bom? Esperar alguns minutinhos aí para o pessoal ir chegando. A gente geralmente espera 5 a 10 minutos para o pessoal ir chegando aí, tá? O pessoal geralmente, eles sabem que eu sou bem pontual. Quando acontece assim, algum imprevisto. Olá, Rosário. Boa noite. Seja bem-vinda. Ministério Campo, seja bem-vindos. Então, pessoal, vai ser uma live muito bacana hoje, tá? Lembrando que vai ficar salva. Eu vou falar hoje sobre o ano da transformação. Tá certo? Você que vai ver essa live depois, eu garanto pra você que você vai aprender ouro, tá? Assim como ontem e antes de ontem, tá? Foi muito bacana esses dias. Rosário, boa noite, Pai do Senhor, Rosário. Amanhã, Rosário, estaremos em Serra Talhada, se Deus quiser, tá? A gente pode marcar uma visita pra você também, quero ver você. Inclusive, Rosário, eu comecei a live falando aqui sobre a axila ficar branca. Olha só como a minha axila tá feia. Isso aqui é bicarbonato de sódio, tá? E aí deixa essas manchas. Nice Confeiteira colocou assim: boa noite, sou Maria Eunice de Aquino, sou de São Paulo. Ah, Maria Eunice. Maria Eunice, eu lembro que você me falou ontem, você me falou sobre os pólipos, né? Pólipos no intestino ou foi no estômago? Você me falou alguma coisa nesse sentido, tá? Só retomando, ontem à noite nós falamos sobre os pilares da saúde integrativa, tá? Que são diversos e quanto mais você conseguir aplicar os pilares da saúde integrativa, mais você vai transformar a sua saúde, tá? Então ontem nós falamos sobre alimentação adequada, ontem nós falamos sobre desintoxicação, tá? Lembrando que o termo desintoxicação é um termo para leigo, tá? Nós não devemos falar desintoxicação, nós devemos falar destoxificação. É diferente, tá? Então, quando nós falamos em saúde integrativa, é fundamental a gente entender a importância de uma alimentação adequada, afinal, que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Essa frase era dita por Hipócrates, o pai da medicina moderna. Ele dizia essa frase há 400 anos antes de Cristo, tá? Quero dar as boas-vindas também a Divanilson Barbosa, tá? Boa noite. Eu atrasei mesmo, pessoal, tá? Mas vai ser uma live muito bacana, tá bom? Então, assim, vamos lá. Saúde integrativa. Wellington, por que eu devo me preocupar com saúde integrativa? Você deve se preocupar com saúde integrativa porque sem uma saúde integrativa você não tem saúde. Eu sei que foi colocado muito na cabeça das pessoas de que uma droga farmacêutica traz saúde, mas não traz. Droga farmacêutica trata sintoma. Você precisa começar a tratar as causas das doenças. Eu bato sempre na mesma tecla aqui com vocês. Boa noite, Vinícius. Como é que você tá, Vinícius Barbosa? Tô lembrado de você, cara. Como é que você tá, garoto?
Como é que tá a sua masculinidade aí? Coloca aqui nos comentários, eu tô lembrado de você. Você viu um vídeo meu, né? E aí você disse, rapaz, o cara mudou até a voz, hein? Como é que você tá, Vinícius? Bota aqui. Pessoal, o ano de 2025 é um ano que é o ano da transformação. Wellington, por que 2025 é o ano da transformação? Porque é o ano em que você deve fazer o que tem que ser feito. É o ano em que você deve decidir mudar. É o ano em que você tem que sair do comodismo e começar a agir, tá? Afinal, enquanto você continua da mesma, enquanto você continua sem se posicionar, sem agir, você não tem resultados, sabe? Infelizmente, tem muitas pessoas que elas esperam as coisas caírem do céu, tá? E quando fala em saúde, pessoal, você tem que se tornar o protagonista da sua saúde. O meu desejo, minha missão hoje, né? Uma das coisas que eu faço é ajudar as pessoas para que elas mesmas sejam protagonistas da sua saúde. Elas mesmas, sabe? Porque infelizmente foi colocado na cabeça das pessoas de que a saúde está somente no médico. E que a saúde só é possível através do remédio que o médico passa. E infelizmente, na maioria das vezes, a saúde não está lá, tá? Você conhece pessoas que têm doenças crônicas, você conhece alguém que tem fibromialgia, você conhece alguém que tem artrite reumatoide, você conhece alguém que tem lúpus eritematoso sistêmico, você conhece alguém que tem enxaqueca crônica, você conhece alguém que tem algum problema de saúde crônico? Pergunte para essa pessoa o seguinte, pergunte para ela se ela encontrou saúde tomando remédio, tomando droga farmacêutica. Não encontra. Porque remédio farmacêutico, pessoal, trata sintoma. Sintoma. Você está entendendo? E aí se você trata sintoma e não trata a causa do problema, a raiz do problema, você não tem os resultados que você deveria ter. Entende? Então deixa eu te contar. Muitas pessoas, elas acreditam que estão doentes por conta da genética. Ah não, Wellington, eu estou doente porque meu pai tinha diabetes e aí eu desenvolvi diabetes. Ah não, eu estou doente porque meu pai tinha depressão e eu desenvolvi depressão. Eu estou doente porque é algo genético. Wellington, como é que funciona isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sempre falo isso para vocês para que vocês entendam o seguinte. Vocês precisam entender o seguinte. Nós não somos reféns da genética. Nós não somos reféns da genética, tá? Então deixa eu só contar um segredo para vocês. Essas lives nossas aqui, a gente está trazendo pessoas hoje para a gente fazer um trabalho muito bacana de divulgação, tá? Então essas lives, as próximas lives que a gente vai fazer, a gente vai ter aqui, vamos trabalhar forte para que o máximo de pessoas estejam assistindo simultaneamente essas lives, tá? Wellington, por que você faz live? Porque a live é uma oportunidade de você conversar, é uma oportunidade de você tirar dúvidas, é uma oportunidade de você compartilhar um conhecimento que muitas vezes você não tem a oportunidade de aprender, tá? Então, rapidamente. Pessoal, nós não somos reféns da genética, tá? Eu sei que muitas pessoas acreditam que estão doentes por conta da genética, mas isso não é verdade. O projeto Genoma, que iniciou-se em 1990 e terminou em 2003, ele provou que nós não somos reféns da genética. Embora a genética tenha o seu papel, embora a genética tenha o seu valor ali, tenha o seu impacto, a gente pode falar assim, é a epigenética que vai dizer se você vai ter saúde ou não. Isso é muito importante, isso é libertador, pessoal, libertador. Porque você encontra pessoas com pressão alta e aí eles escutam que pressão alta é genético. Pessoal, eu procuro alguém hoje que tenha pressão alta por causa da genética. Eu procuro alguém. Eu quero encontrar alguém. Sabe por que é que muitas pessoas têm pressão alta hoje? Porque passaram a vida toda comendo errado. Passaram a vida toda. Vou dar só um exemplo para você entender aqui, tá? Os pessoais dos interiores,
sabe os senhores dos interiores, senhores que faziam mandioca? O pessoal do sertão entende isso. O pessoal que mora no sertão, que tem parente no sertão, sabe o que eu estou falando, né? Aquelas pessoas que... As casas de farinha, né? Que fazia farinha, fazia um monte de alimentos aí da farinha. Por que muitos idosos que na época trabalhavam com isso, por que muitos deles hoje têm pressão alta, têm diabetes? Porque quando você come muita farinha, você aumenta a insulina, você tem picos de insulina. E esses picos de insulina causam pressão alta, causam diabetes, causam uma série de problemas. Então, assim, por que é que tem muitos idosos, que não eram idosos antigamente, eram jovens, mas na época que eles eram jovens, eles iam para as casas de farinha. O pessoal do sertão que vai entender. Se você é de São Paulo, você vai ter dificuldade de entender. Se você não tem parentesco no sertão, você vai ter dificuldade de entender da casa de farinha que eu estou falando, tá? Mas o sertanejo vai entender isso, porque antigamente o pessoal fazia muita farinha, muita rapadura, sabe? Aqui no sertão. E isso fez com que muita gente ficasse diabético, com pressão alta e etc. Tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam, nós não somos reféns da genética. Eu sei que você vai no médico e você escuta, na maioria das vezes, que você tem pressão alta por conta da genética. Isso não é verdade. Deixa eu te explicar rapidinho. Para você ter uma pressão alta, por exemplo, existem diversos fatores envolvidos, tá? Mas vamos lá. Aqui, Ministério Campos, né? Boa noite, assunto muito importante. Verdade, hoje temos a epigenética, a hereditariedade não é mais determinante. Exato, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Muito importante a gente pensar nisso juntos. É muito importante, pessoal. Tá? Eu sei que você tem um parente que está aí se entupindo de droga farmacêutica. E, pessoal, droga farmacêutica vai tratar sintoma. Eu vejo pessoas tomando remédio para baixar a pressão, mas não mudou a alimentação. Vou brincar com vocês. É aquela pessoa que come igual um bacurinho, sabe? Tem gente que come igual um bacurinho mesmo, sabe que um bacuri é um porco, né? Então, assim, a pessoa toma remédio para baixar a pressão, mas não muda a alimentação, sabe? São pessoas viciadas em comida. Você sabe o que é ser viciado em comida? Tem gente que fala de ser viciado em cigarro, em álcool, é ruim, né? E ser viciado em comida, será que é bom? Todo vício vai trazer um malefício para nós, tá? Por quê? Porque o vício, ele vai controlar você. O vício muitas vezes vai deixar você vulnerável, tá? Então tem muita gente hoje viciada em comida. Tem gente que se você for tirar a comida dele ou dela, eles batem em qualquer um. Tem gente que é assim, tem gente que diz, se tirar o meu pão eu mato e morro. Já ouviu falar? Alguém falar isso? Né? E eu citei ontem, e citei também na terça-feira, do porquê muita gente não consegue parar de comer pão. Por quê? Porque o glúten que está presente no pão, ele tem gluteomorfina. E gluteomorfina é uma substância que tem uma ação de opiáceo. Ou seja, ela tem uma ação de dependência. Ela vai causar dependência em você. Porque quando você come glúten, ele faz você ter uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer, queridos, vai fazer com que você queira mais, queira mais, queira mais. Aí você não quer parar essa sensação de prazer. É igual qualquer outro vício, tá? É igual a pessoa que é viciada no café, viciado em pornografia, viciado em álcool e etc. Tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Tá? Então, muito bem. Você pega pessoas com pressão alta, uma das causas da pressão alta é a alimentação. É a alimentação moderna. Tá? A alimentação moderna que causa inflamação crônica, uma inflamação subclínica, uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, ela vai despertando células do sistema imune para ficarem sempre ativas, tá? E aí, queridos, começa a descompensar o organismo inteiro. Não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo ele tem um sistema de equilíbrio que é chamado de homeostase. Homeostase é um sistema em que o nosso corpo ele fica sempre se ajustando para que você sobreviva. Então, o que é que acontece? Quando a sua pressão sobe, isso é muito importante vocês entenderem. Quando a pressão sobe, é por um mecanismo de compensação. Quando a pressão sobe, é por um mecanismo homeostático em que o seu corpo tem desequilíbrio. Ou onde é que é esse desequilíbrio? Pode ser em vários lugares. Cada pessoa, às vezes, é diferente. Vou dar um exemplo. Uma das principais causas de pressão alta fora a alimentação é a deficiência de vitamina D3. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu sou fã da vitamina D3.
Se você colocar no PubMed e no Google Acadêmico Vitamin D and Health, ou também Vitamin D and Autoimmune Disease, que são exatamente vitamina D e doenças autoimunes. Se você colocar assim, Vitamin D and Cancer, você vai ver inúmeros artigos científicos falando sobre vitamina D e câncer, vitamina D e doenças autoimunes. Você vai ver vitamina D e pressão arterial. Então, assim, a deficiência de vitamina D3 é um fator determinante para a pressão arterial aumentar, tá? Um dos principais mecanismos em tudo isso que eu estou falando é o hipotiroidismo também, tá? Quando você desenvolve um hipotiroidismo, sua pressão vai subir, tá? Você já viu aquela pessoa que tem uma papada aqui? Uma papada, sabe? Tem pessoas que têm uma papada aqui no pescoço. Aquilo ali é mucina. Aquilo é mucina causada por um hipotiroidismo. Ah, Wellington, eu fiz o meu exame de tireoide, T3, T4, TSH e deu normal. Eu digo, tem certeza que deu normal? A maioria das pessoas tem o hipotiroidismo e não sabem. A maioria das pessoas tem o hipotiroidismo e não sabem. E esse hipotiroidismo, o que é que acontece? A sua tireoide, quando não está funcionando direito, ela começa... vou te explicar o que é tireoide. A tireoide é uma glândula que nós temos, vou falar de forma bem leiga para que você possa entender. Tá? Principalmente vocês que vão assistir depois, tá? Esse vídeo vai para o YouTube novamente, tá? Para vocês terem uma ideia. Nosso canal no YouTube. Eu não sei como é que tá o Instagram hoje, né? Mas antigamente, se você ficasse falando outras plataformas, eles ficavam limitando nossos vídeos, lives. Eu não sei como é que tá hoje, tá? Mas as nossas lives vão para o YouTube, tá? A nossa tireoide, pessoal, ela tem diversas funções no nosso corpo. Quando a nossa tireoide não funciona corretamente, acontece um apagão no nosso corpo. É por isso que quando você desenvolve um hipotiroidismo, além da sua pressão aumentar, você começa a desenvolver síndromes fúngicas. Não sei se você já ouviu falar em síndrome fúngica. Inclusive hoje eu postei aí algumas informações sobre a síndrome fúngica, tá? Quando você tem um hipotiroidismo, o seu corpo começa a se desligar. Por quê? Porque as suas células, elas começam a perder elétrons, elas começam a perder energia. E quando você começa a perder energia, sabe o que acontece? Os oportunistas chegam. Se você abandonar sua casa, em pouco tempo alguém vai chegar e vai entrar na sua casa e vai querer tomar conta da sua casa, né? Porque quando a casa está vazia, vem os ladrões, vem os oportunistas e vão tomar conta. Da mesma forma, quando o seu corpo não está funcionando bem, existem os oportunistas. E no caso aqui os fungos. Os fungos são muito oportunistas, tá? Quando você tem um hipotiroidismo, o seu metabolismo fica todo estranho, todo desregulado, os fungos vêm. E esses fungos, eles vão causar muito mais problema. Então, é importante você começar a entender um pouquinho sobre isso, porque um problema puxa outro problema, tá? Então, uma deficiência de vitamina D3 contribui para um hipotiroidismo, tá? Uma deficiência de vitamina D3 vai colocar teu corpo em desequilíbrio. E aí vai contribuir para um hipotiroidismo. Existem diversas causas para o hipotiroidismo. Dentre eles é o glúten. O glúten contribui muito para o hipotiroidismo, tá? Por um mecanismo chamado de mimetismo molecular homologia estrutural. Por que eu cito esses termos? Eu cito esses termos para que vocês entendam o seguinte. Tudo que eu estou falando para vocês aqui tem base científica, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Por quê? Tem profissional de saúde que não entende desse assunto, tem profissional de saúde que não sabe sobre esse assunto e fica dizendo que não tem comprovação científica. São profissionais que não estão fazendo o dever de casa, são profissionais que não estão se aprofundando no assunto. E aí eles ficam dizendo para os pacientes que não tem comprovação científica, tá? E aí quando você vai estudar, você vê que tem sim, tá? Muito bem. Você tem que começar a entender sobre isso. As causas do hipotiroidismo que causam pressão arterial elevada. Aí eu te pergunto, o que adianta você tomar remédio para baixar a pressão se você não tratar o hipotiroidismo? O que vai adiantar? Você vai estar enxugando o gelo, você vai estar tratando o sintoma. Isso é muito importante vocês pensarem. Se a gente não for na causa, o seu corpo não melhora. Se a gente não for na causa, a pressão nunca vai regular. Wellington, quer dizer que pressão arterial tem solução? Tem sim, se você acertar a causa. O problema, eu pergunto para vocês que vão ver esse vídeo depois, tá? Quem
está procurando as causas das doenças? Qual é o profissional que você conhece, o médico, o nutricionista, o terapeuta, o profissional sério que esteja procurando as causas das doenças? É difícil. Por que é difícil? Porque é mais lucrativo você não procurar as causas das doenças. Porque procurar as causas das doenças dá trabalho. Tá? É por isso que quando nós começamos a estudar com uma visão integrativa e funcional, a gente foca nas causas. Não é só olhar para sintoma, a gente tem que olhar para as causas, a raiz do problema. Tá? Então, pressão alta, diabetes, enxaqueca, gastrite, alergias, etc. Tudo isso tem causa. Mas qual é o médico que você vê falando sobre esse assunto? Qual é o nutricionista que você vê falando sobre esse assunto? Então, assim, vamos lá, queridos. Se você quer ter saúde, você tem que começar a pensar nos pilares da saúde integrativa. Tá? Saúde não é para quem quer. Saúde é para quem se esforça em ter saúde. Eu te pergunto para vocês, tá? Me conte alguma coisa que você conhece que é fácil e que vale a pena. Porque a maioria das coisas que eu conheço que vale a pena é difícil. Você tem que pagar um preço. Tá? Aquela coisa, né? A nossa geração é uma geração que não quer casar, né? É uma geração que não liga para casamento, quer ficar com um e com o outro, mas não quer compromisso. Mas os casais que renunciaram a si mesmo, né, para o bem do outro, defendem exatamente isso. Defendem que o casamento foi uma bênção para eles. Porque o casamento vai moldar você. Né? E o casamento, eu não sou casado, mas o pessoal que é casado me fala bastante. Né? O casamento tem suas dificuldades. Tá? Tem suas provas para serem passadas, mas vale a pena. Né? Então, assim, saúde também, ela tem suas barreiras para a gente ultrapassar, principalmente nessa época que antigamente as pessoas lutavam para ter comida, a maioria. Hoje você tem que lutar para ter comida saudável. Tá? Porque a maioria daquilo que tem no mercado não é comida, é produto alimentício. Não é comida de verdade, é produto alimentício. E lembrem, todo produto alimentício vai prejudicar a sua saúde. A curto, médio e longo prazo, tá? A grande questão, quando fala em alimentação, não é que você vai morrer no outro dia. É porque é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais você continuar comendo errado, quanto mais você continuar colocando para dentro do seu corpo aquilo que você não deveria colocar, mais cansado você vai estar, mais afadigado você vai estar, mais depressivo você vai estar, mais seu cabelo vai cair, mais sua saúde vai estar lá embaixo, pessoal. Então por isso que as pessoas têm que aprender a cuidar da saúde. Se você não aprender a cuidar da saúde, você nunca terá saúde. As pessoas que entram nos postos de saúde saem muitas vezes piores do que chegaram. Por quê? Porque não é ensinado para elas sobre saúde. Entende? Então assim, pessoal, por isso que às vezes eu sou até um pouco duro com as pessoas, mas para o bem. Né? Porque é aquela coisa, as pessoas querem coisas fáceis, né? É a geração do fast food, né? É a geração do TikTok, é a geração do Uber, né? É a geração do avião que você quer ir para São Paulo, você está no aeroporto daqui do Pernambuco para São Paulo, é 3 horas aproximadamente. Antigamente era dias, meu amigo, era semanas, enfim. Eu não sei como é que funcionava antigamente, né, os antigos falavam, né, exatamente dos pau de arara para São Paulo, né? Então assim, a nossa geração é a geração que está acostumada com facilidade. Temos dificuldades? Temos. Igual outras gerações em alguns aspectos. Mas nós somos a geração que mais tem facilidade no mundo. Mas também somos uma das gerações mais doentes que tem. Tá? Então, pessoal, meu desejo é que nesse ano de 2025 você possa viver uma transformação em todas as áreas da sua vida. Começando pela sua alimentação. Wellington, quem é o principal responsável pela minha saúde? Você. Não é o médico, não é o nutricionista, não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é o seu padre, o seu pastor, não é o seu líder. A pessoa mais importante, o protagonista da sua saúde é você. E aqui, lembrando, estou falando de saúde integrativa, saúde física, mental e espiritual. Tá? Então, nesse ano, pessoal, é o ano da transformação. Certa vez eu estava em uma cidade, aqui inclusive eu estou pertinho dela, é uma cidade de Manaíra aqui, Paraíba, tá? Estava em Manaíra
E conversando com um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e a família deles é uma família muito querida por mim, tenho um respeito grande por eles. E eu olhei para ele assim e disse para ele o seguinte: se você cuidar da sua saúde, você vai prosperar, você vai crescer. Porque quando você começa a cuidar da sua saúde, pessoal, você começa a ver o básico da vida. Você começa a ver aquilo que realmente importa na vida, sabe? Já viu aquela pessoa que de repente adoeceu e de repente ela vê que a coisa mais importante que ela tinha na vida era a família, era a saúde, era paz, sabe? Era aquela oportunidade de tomar um café com a família, sabe? Então, assim, quando você começa a priorizar a saúde, as coisas começam a mudar. Eu pergunto pra você, o que é que você vai fazer sem saúde? Tem uma frase muito boa que diz assim: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu vejo pessoas dizendo: eu não estou preocupado com saúde porque eu vou morrer de todo jeito. Eu digo: tá certo. Um dia você vai se arrepender e vai olhar para trás. Pessoal, olha só, eu tenho 24 anos. 24 anos. E eu sei o que é ficar doente. Eu fiquei doente, tá? Então, assim, eu sempre brinco que saúde é igual pai e mãe. A gente só valoriza quando perde. E é verdade. É verdade. Tá? Então eu tô aqui para provar para você que saúde é possível. Mas saúde é possível se você fizer o que tem que ser feito. Saúde é possível se você começar a aprender sobre saúde, cuidar da saúde. Tá? Nice Confeiteira falou o seguinte: Wellington, tem nódulo na tireoide, não tomo medicamento, o que devo fazer para acabar com os nódulos? Nice, me permita fazer esse comentário aqui, tá? Ontem eu dei uma olhada no seu Instagram e eu vi que você faz bolos, né? Afinal, é Nice Confeiteira. Você faz uns bolos aí que dá água na boca, viu? Eu já dei uma olhada aí. O que é que acontece? Deixa eu te contar. A primeira coisa que você tem que fazer para tratar o nódulo na tireoide, sabe o que é? É parar de comer glúten. Enquanto você comer glúten, os nódulos vão piorar na sua tireoide. Por que, Wellington, os nódulos vão piorar na tireoide? Porque o glúten, ele causa um mecanismo sistêmico, uma inflamação sistêmica, que repercute na tireoide. Então tem muita gente perdendo tireoide por causa de glúten. Tem muita gente com tiroidite de Hashimoto por causa de glúten. Tem muita gente com doença de Graves, que é aquela chamada doença que as pessoas dizem assim: fulano tem tireoide no sangue. Na verdade não é tireoide no sangue, a tireoide está no pescoço. Mas ela tem um hipertiroidismo. No caso da doença de Graves, tem um hipertiroidismo. No caso de Hashimoto, é um hipotiroidismo, tá? Então o glúten, ele acaba com a sua tireoide. Wellington, como assim o glúten acaba com a minha tireoide? Meu Deus, me explique. Eu vou lhe explicar. Vou explicar para vocês como é que glúten acaba com a sua tireoide. Existe um mecanismo dele, que é o mimetismo molecular, ou homologia estrutural. O que é isso, Wellington? Me explica. O glúten, pessoal, ele tem uma arcada de aminoácidos, uma sequência de aminoácidos. E aí essa sequência de aminoácidos, ela é muito parecida com a sequência de aminoácidos da sua tireoide. E aí de repente, quando entra uma partícula de glúten na corrente sanguínea que não era para entrar, por um mecanismo de Leaky-Gut Syndrome, que é o intestino hiperpermeável, sabe o que é que acontece? O teu corpo, quando o teu corpo vê que o glúten entrou no sangue, o teu corpo já identificou o glúten como inimigo. Só que esse glúten, tá lembrado? Ele tem uma sequência de aminoácidos parecida com a da tireoide. Aí teu corpo agora começa a confundir glúten com a tireoide. Glúten com a tireoide. E aí cada vez que você comer glúten, o seu corpo ataca a sua tireoide. Wellington, é verdade? É verdade. Eu provo pra você. Eu posso citar diversos artigos científicos aqui. Tá? Então, Nice, respondendo a sua pergunta, você tem que parar de comer glúten. Eu sei que você trabalha fazendo bolo, eu já percebi, mas deixa eu lhe contar, Nice, eu quero o seu bem, eu quero que você tenha saúde, eu vou falar o que você precisa ouvir, tá? Nice, eu estou falando como alguém que também desenvolveu problema na tireoide por conta do glúten. Nice, conheço pessoas que perderam a tireoide por conta do glúten, tá? Se você quer ter saúde, se você quer começar a baixar esses nódulos, pense em ficar sem glúten, por conta do mimetismo molecular, homologia estrutural.
O Hélito, nódulo na tireoide é só causado por glúten? Não, não é só causado por glúten, mas glúten é um causador. Quais são os outros motivos de ter nódulo na tireoide? Um deles é a deficiência de iodo. Quando você tem deficiência de iodo, o seu corpo ele vai dar respostas. Tá? Eu não sei se você sabe, mas a tireoide ela precisa de mais de iodo. Tá? Os hormônios da tireoide, T3, tá? T3, T4, T4 não é hormônio, T4 é pró-hormônio, tá? T3 é que é hormônio, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles precisam de iodo, é fundamental. Então, quando você tem deficiência de iodo, o seu corpo, ele começa a passar por um processo sistêmico, que não é só na tireoide. É um processo sistêmico, inclusive, na mama. Tá? Então a deficiência de iodo ela pode causar nódulo na tireoide e também nódulo na mama. Pode causar nódulo no ovário. Tá? Então só para vocês terem uma ideia de como isso é sistêmico. Só para você ter uma ideia de como as causas das doenças elas são realmente profundas. Tá? Mas são básicas. É coisa simples que se você começar a fazer, você pode resolver isso. Tá? Então, Nice, aconselho você a investigar, mas eu tenho que lhe dizer, glúten causa nódulo na tireoide. Não tenho dúvida de lhe dizer isso. Não tenho dúvida. Tá? Então você quer ter saúde, livre-se do glúten. Esses bolinhos aí que você está fazendo são deliciosos, né? Mas sua saúde é mais importante. Deixa eu lhe contar também, Nice. Eu tenho vários amigos que trabalharam em padaria. Tenho amigos que trabalharam fazendo bolo. Eu tenho pessoas que trabalharam com glúten demais e eles desenvolveram vários problemas de tireoide. E eles pararam de trabalhar com isso. Então assim, eu não estou brincando, tá? Isso é muito sério. Mas aí eu pergunto para você, qual é o médico que fala sobre isso? Qual é o profissional de saúde que fala sobre isso? Ah, Wellington, por que você está falando uma coisa que ninguém fala? Tá? Eu estou falando isso, pessoal, porque eu estudei com os melhores médicos do mundo. Como assim você estudou com os melhores médicos do mundo? Quando eu comecei a ficar doente, eu ia para um médico, ia para outro e não tinha solução. Eu ia para um médico, ia para outro, fazia exames e tal, e ninguém resolvia nada, sabe? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu fui até os melhores médicos do Brasil, tá? E fui até os melhores médicos de fora do Brasil, médicos da medicina funcional. E aí eu comecei a comprar livros deles, eu comecei a comprar livros, comprar cursos. E aí, pessoal, eu comecei a aprender muita coisa. Eu comecei a aprender tanta coisa que os médicos nem não sabem. E aí os médicos dizem o que pra gente? Eles dizem, isso aqui não tem comprovação científica. Aí eu digo, será que não tem comprovação científica ou é você que não está fazendo o seu dever de casa? Eu não tenho medo de dizer isso para vocês. A maioria dos médicos, a maioria dos profissionais de saúde, eles não estão preocupados com a sua saúde. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Eu sei que falar isso incomoda, mas é a verdade. A maioria está mais preocupada em ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro não é importante. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro é errado. Eu não vejo que seja errado. Eu vejo que é errado você ganhar dinheiro a preço da mentira. Você ganhar dinheiro em cima das pessoas sem falar a verdade para as pessoas. Então, como um profissional de saúde, você tem que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, tá? Então, só para essa questão que Nisso colocou sobre nódulo na tireoide, pessoal, a quantidade de pessoas que estão tirando a tireoide hoje é um absurdo. É um absurdo. Não tenho medo de dizer isso para vocês. Quando eu digo que nós estamos sendo enganados, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Nós estamos sendo enganados. Ninguém fala sobre isso. Tá? E a sua tireoide, quando ela não está funcionando bem, você vai apresentar uma série de sintomas muito estranhos. Você pode ter depressão. Você vai ter dificuldade em perder peso. Já viu aquela pessoa que não consegue perder peso? Aquela pessoa que não consegue perder peso, ela está com problema na tireoide. A maioria delas tem. Tá? O glúten é uma das causas do porquê as pessoas não conseguem emagrecer. Mas não é só glúten. Tá? Por isso que eu sempre falo da visão integrativa e funcional. Tá? E outra, pessoal. Ainda falando sobre tireoide, você vê que a gente está acabando falando bastante de tireoide. Eu vou falar alguns inimigos da tireoide aqui que ninguém fala, tá? Que causam hipotireoidismo e hipertireoidismo também e estragam com a nossa saúde. Anota o que eu vou dizer, isso é muito importante. Uma delas, fora o glúten, tá? Fora o glúten, fora a deficiência de vitamina D3, fora a deficiência de iodo. Olha só, 3 causas eu já falei aqui. 3 causas de doenças, 3 causas de problema em tireoide que adoece todo o corpo. Glúten, olha
só, glúten, deficiência de vitamina D3. Olha só, tem mais. Deficiência de iodo. Posso continuar falando deficiência de outros nutrientes, como é o caso do selênio, zinco. Tudo isso está relacionado com problema na tireoide. Mas não para por aí. Sabe aquele canal dentário que você fez e ninguém nunca olhou para ele? Sabe aquela massinha pretinha que você tinha no dente, ou tem ainda, e ninguém nunca falou, deu bola para ele? Sabia disso? Deixa eu te contar. Está acabando com tua tireoide. O mercúrio presente nas amálgamas destrói nossa tireoide. Sabe? Os canais dentários infectados destroem nossa tireoide. Mas eu te pergunto o seguinte, qual é o dentista que você conhece que fala sobre isso? Qual médico que você conhece que fala sobre isso? Você não tem ideia, quando eu começo a falar sobre isso, o quanto os dentistas ficam com raiva de mim. Tem muito dentista com raiva de mim aí. Mas eu não tô... Me perdoe, mas eu não tô nem aí. Por quê? Porque quando você começa a aprender caminhos que ninguém quer falar, caminhos que as pessoas não sabem, você quer que as outras pessoas saibam disso. Você não pode ser um covarde, né? A vida é muito curta para você ser um covarde. Então deixa eu te contar. Tem muitas pessoas doentes por conta de canal dentário. Tá? Tem muitas pessoas com problema na tireoide por conta das amálgamas. Implante de titânio. Implante de titânio. Implante de titânio é um grande problema. Só para você ter uma ideia, tem pessoas, pessoal, que estão na rua, no centro da cidade, e os implantes de titânio começam a se conectar com a FM. Os implantes de titânio começam a dar frequência com a rádio. E aí, de repente, a pessoa começa a ouvir vozes e ela acha que está doida. Ela não está doida. É os implantes de titânio que está dando conexão com a radiofrequência. Porque é metal. Entende? Então, assim, tem gente que está na rua, no centro da capital. Seja a capital for, seja São Paulo, Recife... enfim, qualquer estado do Brasil ou do mundo, se você tem muito implante de titânio, pode saber. Que tem gente que está ouvindo vozes e está achando que é hormônio, demônio, mas não é, às vezes não é. Às vezes é o quê? Às vezes é uma conexão que está dando com a rádio. Você pode estudar que isso é verdade, isso é muito interessante. Gente que está dizendo, eu estou escutando voz, eu estou ficando louco. E não é loucura, é porque está dando conexão ali. Tá? Então assim, é por isso que para ter saúde você tem que olhar para os dentes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um canal um tempo desse lado aqui. Eu fiz um canal, pessoal, e eu sempre fui meio danado, né? Aí eu perguntava pro dentista, rapaz, esse canal é seguro mesmo? E o dentista disse, não, é seguro, não sei o que, e eu acabei fazendo. Pessoal, esse canal me prejudicou bastante. Até que chegou uma hora que eu, estudando muito, eu vou arrancar esse danado. Aí fui e arranquei esse canal, tá? E canais estão relacionados com diversos tipos de câncer. Wellington, por que canal pode causar câncer? Porque o canal, ele causa uma infecção crônica no dente. E essa infecção crônica, ela destrói mitocôndria. O que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organela presente na célula. Essa organela presente na célula, ela produz ATP. Wellington, o que é ATP? ATP é adenosina trifosfato. O que é adenosina trifosfato? É energia. Então, quando a sua mitocôndria não está funcionando direito, o seu corpo não produz energia corretamente, e aí as doenças crônicas aparecem. Tá? O câncer aparece porque o câncer é uma disfunção mitocondrial. Todo câncer tem uma relação com uma mitocôndria doente. É por isso que vários pesquisadores ao redor do mundo eles têm indicado diversas terapias para melhorar a mitocôndria. Se você quer ter saúde, você tem que melhorar a sua mitocôndria. O seu corpo precisa de mitocôndria saudável. Wellington, o que é que eu faço para ter mitocôndria saudável? Você precisa praticar atividade física, você precisa comer bem, você precisa tratar essa questão dos dentes, você precisa tratar fungos, porque os fungos eles destroem as mitocôndrias. Fungos causam um ambiente ácido. Fungo ama ambiente ácido e causa ambiente ácido, tá? Então lembre-se disso, pessoal.
Nós temos que muitas vezes esquecer o nome da doença e focar na saúde. Se você ficar só focando no nome da doença, aí de repente você descobre lúpus, de repente você descobre artrite, de repente você descobre pressão alta, de repente você descobre depressão e por aí vai. Se você for para um médico convencional, você vai se tornar uma farmácia ambulante, porque ele vai dar remédio para depressão, ele vai dar remédio para o lúpus, que é os corticoides, ele vai dar remédio para não sei o que, e daqui a pouco você é uma farmácia ambulante. E a causa da doença, ninguém fala. A causa da doença ninguém trata. E dizem, não, isso aqui é idiopático. Nós não sabemos, não tem uma causa específica. Eu digo, não tem? Ou é vocês que não estudam o suficiente? Tá? Tem sim, tá? Inclusive, quando eu falo sobre canal dentário, problemas de dente, eu sempre cito George Manning. George Manning, que foi o cara, um dos primeiros endodontistas, tá? Um cara muito inteligente, e ele escreve um livro no final da vida dele pedindo desculpas à humanidade por ter criado o canal dentário, tá? Então assim, esses dentistas novinhos aí, que ficam muito bravos comigo, eles têm que estudar sobre a história da odontologia, tá? Eu não sou dentista, eu sou pesquisador, tá? Eu sempre falo para as pessoas que um dos meus maiores atributos pela graça de Deus, né? Eu sou cristão, né? Então pela graça de Deus eu não tenho dúvida disso, pela bondade de Deus mesmo, sabe? Pelos propósitos de Deus que às vezes a gente não entende, eu me tornei um pesquisador, tá? Um pesquisador na área da saúde, tá? Então assim, uma das maiores coisas que eu faço é estudar sobre as causas das doenças, mas por isso que a gente fala coisas que a maioria não fala, não quer falar e etc, tá? Muito bem, então assim pessoal, esse ano é o ano da transformação, é o ano de você transformar a sua saúde. Tem uma mentorada nossa lá da Bahia, né, que ela mandou uma mensagem para mim hoje, ela é uma senhora de 78 anos, e aí ela mandou mensagem para mim, ela fez uma tomografia com contraste recentemente, inclusive quando o médico solicitou para ela, eu não queria que ela fizesse a tomografia. Imagine, uma senhora de 78 anos, pessoal, fazer uma tomografia com contraste, eu não queria que ela fizesse, mas ela me colocou numa situação delicada, né? Ela queria que eu falasse a palavra final para ela. Ela disse, se você decidir para mim não fazer, eu não faço. Se você decidir para mim fazer, eu faço. E eu disse para ela que primeiro é uma decisão dela, é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por ninguém. E o meu papel é ensinar aquilo que eu creio, aquilo que eu sei, a minha visão de saúde, e ela vai decidir se ela faz. E aí ela acabou fazendo a tomografia com contraste. Minha gente, ela passou mal, tá? O contraste, não sei se você sabe, mas o contraste ele é bem prejudicial para a saúde, tá? Eu aconselho que você só faça um exame com contraste assim, quando realmente for necessário, sabe? Não fique fazendo com frequência. O contraste é problema sério, tá? Tem pesquisadores que se dedicam para falar só sobre isso, para provar que o contraste é o problema, tá? Muito bem. Então assim, e aí a gente viu os exames dela na tomografia, e aí ela viu que ela estava com gordura no fígado. Afinal, ela veio para mim, não tem nem 20 dias que ela está fazendo tratamento comigo, mas aí a gente está tratando a gordura no fígado e etc. Ela começou a fazer a nossa dieta recentemente, né? Está seguindo nossos protocolos, está seguindo minhas orientações, graças a Deus. Eu ligo para ela para saber como é que ela tá, graças a Deus ela tá bem, ela não dormia, voltou a dormir. Estou muito feliz, mas aí na tomografia viu que ela tinha uma gordurazinha, eu acho, na artéria ali. E aí ela disse, Wellington, estou preocupada, eu quero tomar um remédio para resolver essa gordura. Eu digo, para tudo. Gordura, tanto gordura no fígado como gordura nas artérias, você acha que um remedinho vai resolver? Uma droga farmacêutica, eu vou tomar um remédio aqui para resolver a minha gordura no fígado, a minha gordura aqui na artéria. Será mesmo que vai? Eu disse, não. Falei o nome dela, e disse, não se preocupe, confie no nosso trabalho. Confie naquilo que a gente está fazendo. Ela está fazendo comigo a mentoria Saúde 2.0. Então é um tratamento. Ela está fazendo um tratamento comigo. Então ela tem uma consulta por semana comigo, onde a gente aborda alimentação adequada, que é uma alimentação funcional, o que é que para ela é um remédio. Tá? A gente está abordando desintoxicação, a gente está abordando desparasitação, a gente está abordando suplementação, a gente está abordando outros hábitos, muita coisa. Só para vocês terem ideia, ela tem canal, ela tem amálgama também nos dentes. Tá? Então assim, ela tem implantes também. Então você vê, uma senhora de 78 anos que passou a vida toda doente, ia de médico para médico, né?
Eu sempre brinco, pessoal, que as pessoas que vêm pra mim, elas realmente são as pessoas que estão em último caso, sabe? São aquelas pessoas que já rodaram por todo lugar, sabe? E eu digo isso com muita humildade, afinal, assim, e eu digo humildade modesta parte também, porque eu rodei por diversos médicos também. Acho que esse é um dos motivos do porquê. É aquela coisa, né? Quando você passa por algo, geralmente você vai ajudar as pessoas que também estão passando por algo, né? E dizer pra vocês que eu não queria trabalhar na área da saúde. Não queria. Hoje em dia, se eu não quiser trabalhar na área da saúde, eu não preciso, porque eu tenho outros trabalhos. Eu faço outras coisas. Graças a Deus, eu tenho outros projetos também. Por que que eu trabalho na área da saúde, pessoal? Eu trabalho na área da saúde porque eu percebi que o conhecimento que eu tinha, eu não poderia guardar. Eu não poderia trancar pra mim. Ah, não, eu não vou contar para as pessoas. Não, eu tenho que contar para as pessoas. Eu tenho que buscar despertar as pessoas, quem quiser, tá? Porque tem gente que não quer, tem gente que não liga, e tá tudo bem, tá? Ninguém aqui ninguém manda em ninguém, né? Nosso papel é ensinar, nosso papel é falar, tá? Érica colocou assim: boa noite, fiquei curiosa com a questão dos dentes. Já precisei extrair 4, mas não fiz os implantes ainda. Muito bem, Érica. Érica, tem que ver quais são esses dentes seus, tá? Tem que ver a sua idade, tem que ver o seu terreno biológico, mas cuidado, tá? Cuidado. Pra gente ver seu caso, tá? Porque os dentes estão por trás de muitos problemas de saúde. Nice Confeiteira tinha colocado lá em cima também, um comentário, assim, sim, já tem de tudo, depressão, pressão alta, intolerância à lactose. É por esse motivo, Nice, que você tem que se cuidar. Nice, por favor, eu faço um pedido para você. Querer ser curada faz parte da cura. Se você não quiser ser curada, você não vai melhorar. Você não vai melhorar. Esse é fato. Tá? Mas se você fizer, eu quero fazer um desafio para você, Nice. Nice, eu quero fazer um desafio para você. Você disse que tem depressão, você disse que tem pressão alta, você disse que tem intolerância à lactose, você tem nódulo na tireoide e etc. Você me contou que tinha pólipo no estômago também. Por favor, Nice, eu imploro a você. Pare de comer glúten. Pare de comer trigo. O bolo que você está fazendo aí está roubando sua saúde. Eu sei que você pode ir no médico, o médico dizer que você pode comer um pouquinho. Não estou brincando, isso é sério. Eu peço para você, se você quiser, pode mandar uma foto do seu rosto também no meu direct aqui, porque eu vou fazer uma análise do seu rosto. Eu não sei se você sabe, mas a gente faz uma análise pelo rosto das pessoas, tá? O rosto da pessoa fala muito sobre a saúde da pessoa, tá? Só para vocês terem uma ideia de como o dente, a alimentação é sério, como tudo isso é importante para quem quer ter saúde. Ó, meus dentes aqui, ó. Meus dentes precisam de colocar aparelho. Por que eu não coloquei ainda? Sabe por que eu não coloquei aparelho? Porque a maioria dos aparelhos que você conhece tem níquel. Esse níquel é um metal tóxico, tá? Então meus dentes estão tortos, não é porque eu quero, é porque eu decidi, optei pela minha saúde. E às vezes pela saúde você tem que renunciar a algumas coisas. Então, por exemplo, eu não como glúten. Por que eu não como glúten? Porque eu quero ter saúde. Eu não botei o aparelho ainda, vou ver como é que vai ser em breve, tá? Por que eu não coloquei? Porque eu optei pela saúde, tá? Então às vezes você tem que fazer uma decisão assim. Você vai optar mais pela estética ou mais pela saúde, a nível celular? O que você vai escolher, tá? Vou dar um exemplo. Tem um monte de mulheres aí fazendo botox. Tem um monte de pessoas usando toxina botulínica aqui, ó, fazendo harmonização artificial. Eu já fui convidado para fazer várias vezes aqui, para você ficar com o rosto simétrico. Por que eu não faço? O cara fica mais bonito? Fica. A mulher fica mais bonita? Fica. É igual aquelas mulheres que botam silicone. Quer chamar a atenção, né? Quer ficar bonito, não sei o que, tá, tudo bem. Mas o preço que você paga é muito alto. Quando você coloca toxina botulínica, aquelas substâncias do botox, quando você coloca silicone, você está arrebentando com sua saúde. Arrebentando com sua saúde. Você não tem ideia, tá? Eu conheço casos de mulheres que estão sofrendo há anos por conta de silicone. Sabe aquela toxina botulínica que eles botam aqui para ficar bonitão? Aquilo ali é um problema muito sério. Muito sério. Então assim, pessoal, eu costumo falar de coisas que ninguém quer falar, tá? E por que eu faço? Porque eu sei que o erro, ele pode até ser bonzinho, sabe?
A mentira, ela tem perna curta. Ela pode até agradar os ouvidos, né, de primeiro momento, mas a longo prazo, somente a verdade prevalece. É por isso que tem aquele versículo bíblico em que Cristo Jesus ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E naquele contexto ali ele está falando para os seus discípulos sobre os discípulos que permanecem na sua palavra, sabe? Então assim, pessoal, a verdade tem um preço. Infelizmente tem gente que prefere ser enganado. Infelizmente tem gente que prefere estar na mesma. Eita, Nice, agora você falando esse comentário aqui, eu vou soltar fogos hoje. Quando eu vejo comentários como esse, alegra meu coração, sabe? Eu tô aqui na casa dos irmãos, tá? Irmãos e amigos aqui, na porta da geladeira tem aqui exatamente uma proibição para não entrar glúten aqui, né? Então eu tô me sentindo muito bem em casa, sabe? Na minha casa não entra glúten, tá? Só para vocês terem uma ideia também, meu irmão chega na minha casa, minha cunhada, minha irmã, minha família, eles não levam pão para dentro da minha casa, não levam, eles não levam. Eles me respeitam, tá? E se você tem alguém na sua casa que não lhe respeita, respeita a sua saúde, precisamos ver isso aí. Porque se alguém ama você, tem que respeitar seus limites, tá? Tem que respeitar seus limites. E isso é saúde, isso é sério. Não tô brincando, tá? Eu sei que falar sobre isso é delicado, porque qual é o médico que fala sobre isso? Qual é o nutricionista que fala sobre isso? Os nutricionistas estão passando a veia e pão integral para as pessoas. Pessoal, eu comi tanto glúten na minha vida que eu arrebentei com minha saúde. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu arrebentei com minha saúde. Arrebentei com meu intestino. Eu já tive depressão. Eu já tive a esquizofrenia. Você acredita? Eu já tive a esquizofrenia. Tá? Eu tive problemas mentais. E na época, graças a Deus, eu não parei de estudar. Tá? E aí eu descobri que tinha uma relação muito grande de glúten com esquizofrenia. Glúten e esquizofrenia. Glúten e esquizofrenia. Quando eu comecei a descobrir isso, pessoal, eu digo que eu tenho que falar isso para as pessoas. Detalhe, eu não queria trabalhar na área da saúde. Eu queria ser um missionário. Eu não queria trabalhar com nutrição, terapias integrativas. Eu queria ser um missionário. Falar em Deus, falar em Jesus. Porque eu, como cristão, eu sei que, de fato, quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar de Deus para as pessoas e se aproximar de Deus, sabe? Então eu já digo para vocês que se você nunca experimentou a Deus, você tem que experimentar. Então assim, só que eu negligenciava a saúde física. Eu dava um olhar muito grande para a saúde espiritual e acabava negligenciando a saúde física, tá? Mas aí eu comecei, graças a Deus, a aprender. E aí quando eu comecei a cuidar da minha saúde, minha vida mudou muitas coisas. É incrível, incrível, tá? Eu vou ler o comentário de Nice, de Ministério Campus. Nice, depois que comecei a te seguir, já estou deixando de comer glúten. Parabéns, Nice, parabéns. Eu sei que pra você é difícil, você é confeiteira, né? Sei que é difícil, mas parabéns, tá? Você não tem ideia como eu fico feliz quando eu vejo alguém parando de comer glúten. Não é uma questão muito pessoal, porque eu estudei muito sobre glúten, tá? Eu li os melhores livros sobre glúten, tá? Tem um livro muito bom que é o livro Barriga de Trigo, de William Davis. Tem outro livro muito bom que é Dieta da Mente. Esse Dieta da Mente é do David Peter, se eu não me engano. Nós temos também Como Tratar Doenças Autoimunes, do Dr. Tom O'Brien. Nós temos o Protocolo Myers, da doutora Amy Myers também. Tá? E tem outros livros também que eu li de capa a capa. Tá? Eu tô falando de pessoas que entendem do assunto. Tô falando de pessoas que dedicaram a vida sobre isso. Então aí vem uns caras aqui no Brasil que não tá estudando o suficiente e vem dizer isso aqui não tem comprovação científica, você tem que comer pão integral e aveia. Eu digo, é uma lástima. Sabe? Ministério Campos colocou, é uma questão de educação alimentar. É verdade. É educação alimentar, pessoal. Assim como você tem que aprender a dirigir um carro, dirigir uma moto, assim como você tem que aprender qualquer coisa na vida, você tem que aprender a se alimentar. Você tem que aprender a comer comida de verdade, comer bem. Pessoal, eu era aquela pessoa que não comia bem, sabe? Se tinha alguém que não faria dieta nunca na vida, esse alguém era eu. Eu lembro que eu estava em Recife com um pastor amigo meu. Eu tinha 19 anos, pessoal, na época. Eu tinha ficado internado no Hospital Oswaldo Cruz, lá em Recife, em Santo Amaro. E o pastor tinha ido me buscar lá e tal. E depois a gente foi sair à noite, fomos para o seminário e tal. E aí ele me perguntou, Wellington, o que é que você vai comer agora à noite? Eu digo, boa pergunta.
E aí eu fui comer o quê? Sabe o quê? Eu fui comer hambúrguer. E ele disse, Wellington, por que você não vai comer uma fruta? E eu lembro que essa pergunta ecoou na minha mente. Eu não comia, pessoal, fruta, verdura, nada. Eu sempre fui uma criança seletiva. Eu tinha seletividade alimentar. Não é à toa que eu descobri estudando que eu tinha um grau de autismo. Tá? Quando eu era criança, eu ficava tapando o ouvido assim, ó. Tá? E aí eu não sabia nada de autismo, ninguém sabia nada, né? E aí sempre tive prisão de ventre, problema de intestino também. E tudo isso está relacionado com autismo, está relacionado com TDAH. E aí eu tinha essas coisas, sabe? Eu sempre fui uma criança muito imaginária, pensava demais, tudinho. Tudo isso tem relação com o intestino, tá? Intestino. E não sei se você sabe, mas o intestino é o segundo cérebro. E para muitos pesquisadores, o intestino já é o primeiro cérebro, tá? É por isso que se o seu intestino vai mal, tudo vai mal. Só para você ter uma ideia, cerca de 80% da nossa imunidade se encontra no intestino. É o GALT, é o tecido linfóide associado à mucosa. GALT é o sistema linfático que existe naquela região que está ali para nos proteger. Quando você tem uma desbiose crônica, igual eu igual todos nós temos a tendência a ter desbiose. Eu nasci cesáreo. Se você nasce cesáreo e você não é amamentado, a desbiose já começa lá no nascimento. Eu nasci cesáreo e não fui amamentado. E por isso já abriu portas para diversos problemas. Guardem essa informação. Se alguém não nasce normal e não é amamentado, essa pessoa já aumenta a chance de ter alergia, já aumenta a chance de ter diabetes tipo 1, de ter lúpus, de ter doença de Crohn e etc. Tá? Então assim, você já nasce com uma desbiose. Então quando a criança nasce normal e é amamentada, você vai ver que é uma criança muitas vezes muito saudável. Tá? Principalmente quando a mãe ela come bem, come comida de verdade. Principalmente quando a mãe come carne, legumes, frutas orgânicas. Eu sei que hoje em dia é difícil, tá? A maioria das mulheres não sabem se alimentar e com isso os bebês, as crianças sofrem bastante. A família sofre, tá bom? Meus queridos, estamos caminhando para o final, tá? Acabei atrasando aí um pouquinho, mas dizer para vocês que o meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão nessa terra, tá? Quando as pessoas elas começam a se aproximar da gente, elas começam a aprender muita coisa, graças a Deus. E eu aprendo demais com vocês também, tá? Aprendo demais com cada mentorado, com cada pessoa que a gente tem a oportunidade de acompanhar, sabe? Cada pessoa que a gente tem a oportunidade de aprender é incrível. E o mais incrível é que a gente vê que quanto mais a pessoa aplica aquilo que a gente ensina, graças a Deus os resultados são muito bons, tá? Isso aqui, pessoal, é reflexo de muito estudo, tá? Então assim, queridos, o que é que você deve fazer para transformar a sua vida nesse ano? Começa a aprender os pilares da saúde integrativa. Começa a aprender sobre isso, tá bom? E sem saúde você não vai conseguir fazer algumas coisas que você pode fazer, tá? Só para você ter uma ideia. Quando eu comecei a ficar doente, eu percebi que eu não iria conseguir pregar o evangelho para as pessoas. Eu não queria ser doutor, nunca quis ser doutor. Eu queria ser um missionário. Mas aí eu comecei a estudar e aí foi aí que entrou exatamente essa oportunidade, né, de falar de nutrição, de falar de saúde integrativa, terapias integrativas, as causas das doenças. E assim, pessoal, sem saúde você não vai conseguir cumprir aquilo que você deve cumprir. Eu vejo pessoas falando assim, eu estou doente porque Deus quis. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, Wellington, eu estou com pressão alta porque eu acho que é porque Deus quer. Eu digo, será mesmo que é porque Deus quer? Será mesmo que Deus quer que você fique comendo igual um bacurim? Será mesmo que Deus quer que você fique fazendo tudo o que não presta? Deus quer isso mesmo? Será que Ele quer, cara? Então assim, eu vejo um monte de pessoas que dizem acreditar em Deus, pessoas cristãos, e fica dizendo que às vezes a doença dela é a cruz dela que ela tem para carregar. Eu digo, será mesmo que é uma cruz que você tem para carregar? Ou será que não é consequência dos seus erros? Já viu aquela pessoa que traiu, vamos lá, o marido traiu a mulher, por exemplo, né? E aí o marido traiu a mulher, um exemplo, e aí de repente a vida dele vira um inferno, tá? A vida dele vira um inferno e aí ele vai dizer que é culpa de Deus, que é porque Deus quis que a vida dele tivesse, que aquele sofrimento é uma cruz que ele tem para carregar. Cara,
O cara traiu a mulher. É igual um mentiroso. O mentiroso fica mentindo e diz que muitas vezes que é a cruz que ele tem para carregar porque os vizinhos não gostam dele. Já viu aquela pessoa que tem problema com todo mundo? Já viu aquela pessoa que mente, é fofoqueiro? Quem é fofoqueiro não tem um vizinho que goste dessa pessoa, tá? Eu brinco muito, né, que ser fofoqueiro é uma das principais causas de você ser doente, tá? Então, assim, o fofoqueiro tá cheio de problema, por quê? Por causa da boca dele. E muitas vezes tá dizendo que é a cruz que Deus deu a ele para carregar. Por isso que muita gente odeia ele. E mentira, Deus não deu essa cruz para ele carregar. Ele é que arrumou esse castigo, né? Por que ele arrumou esse castigo? Porque tá fazendo coisa errada, né? Então tem coisa que é consequência nossa. Não vai jogar para Deus aquilo que não é Deus. Aquilo que é você. Aquilo que é responsabilidade nossa. Aquilo que está ao nosso alcance, tá? Então tem muita gente doente. Por quê? Porque está sendo omisso. Está sendo covarde, tá? E tô dizendo isso, não tô brincando. Tem gente que tá doente porque quer. Não é todo mundo. Tem gente que é porque não sabe o que fazer. Mas tem gente que tá doente porque quer, tá? Porque quer ficar doente. Porque quando você tá doente, você é o centro das atenções. Tem gente que quer chamar atenção. Tem gente que quer ser vitimista. Pessoal, o vitimismo nos mata. O vitimismo destrói. Então, se você é vitimista, aconselho que você deixe de ser vitimista. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você acha que você, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, você deve ser vitimista? Sabe? Não devemos ser vitimistas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um potencial enorme dentro de nós por conta do DNA divino. Isso é muito sério, pessoal. Então despertem, tá? O Ministério Campos colocou assim, me fala sobre o uso do flúor no gel dental, se possível. Maravilha. Então assim, o flúor, pessoal, presente no creme dental, na pasta de dente, é uma das principais causas de hipotireoidismo. A tireoide de muita gente não está funcionando por causa do flúor. Flúor. O que é o flúor, Wellington? O flúor é uma toxina. Sabe o que o dentista faz? A maioria deles? Eu digo sem medo de errar. 98% dos dentistas usa flúor. 98 é pouco, 99. É difícil você encontrar um dentista que não usa flúor. Eu fui no dentista há um tempo atrás e eu disse a ele, eu não quero flúor. Tem desconto? Eu fiquei brincando, tem desconto se não usar flúor? Né? E aí, não usou flúor. Porque o que é o flúor? O flúor é uma toxina. O flúor está relacionado com autismo. O flúor, ele causa TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. O flúor é uma das causas de câncer e ninguém fala sobre isso. O flúor é uma das causas de artrite e doenças autoimunes em geral. Então, assim, o flúor presente na pasta de dente é um problema. Wellington, eu consumo e não sinto nada na hora. Eu consumo e estou vivo até hoje. Deixa eu lhe contar um segredo. Eu, quando era criança, eu comia pasta de dente escondido. Adoeci, fica bem. Porque a questão das toxinas, pessoal, é o seguinte. As toxinas, elas não vão matar você muitas vezes na hora. Só se for um metal pesado, como arsênico. Se você consumir arsênico em grande quantidade, você morre. Tá? Mas se eu te contar, o arroz tá cheio de arsênico. O arroz brasileiro. E as pessoas estão comendo aí. Arroz está cheio de arsênico. Em quantidade menor, mas tem arsênico. Arsênico é um veneno. Tá? Então assim, as toxinas elas vão matando você. Aí quando o câncer aparece, o pessoal diz, eita, fulano adoeceu do câncer, meu Deus do céu. Poxa, o cara passou a vida todinha se envenenando. O cara passou a vida todinha usando creme dental com flúor. Então assim, respondendo essa pergunta, o creme dental com flúor é um problema para tireoide, que inclusive causa hipotireoidismo, que está relacionado com outras doenças autoimunes. Todas as pessoas que eu acompanho, eu peço para parar de usar pasta de dente, creme dental sem flúor, tá? Wellington, eu vou usar o que, Wellington? Pelo amor de Deus. Tem pasta de dente sem flúor que você pode comprar diretamente, tá? Você pode, quem não tem cão, caça com gato, tá? Pessoal, quem realmente quer dar um jeito. Eu sou muito dessas. Que assim, eu, por exemplo, dificilmente eu compro uma pasta de dente sem flúor. Eu uso coisas em casa mesmo, tá? Para escovar os dentes, tá? Flúor previne cárie? Mentira. Não previne cárie, isso é conversa fiada. Conversa fiada. E para falar sobre isso, eu tenho estudado muito sobre esse assunto, tá? Eu não poderia deixar de citar aqui, eu já citei o George Manning, que foi o criador do canal dentário, um dos fundadores da ortodontia, e eu vou citar também o Weston Price. O Weston Price foi um dos caras mais inteligentes que já existiu na odontologia e na nutrição. O Weston Price era um pesquisador muito rico, que ele era dentista e nutricionista, e ele começou a estudar a dieta americana e começou a estudar a dieta dos índios.
Olha só o que ele descobriu. Ele descobriu, pessoal, que os índios, aqueles seres, né, que vivem em ilhas isoladas, eles não tinham cárie, eles não tinham obesidade, eles não tinham pressão alta, eles não tinham câncer, eles não tinham doença autoimune, ou seja, eles morriam de velhice. O Weston Price descobriu que os índios morriam de velhice. E aí ele começou a comparar. E ele começou a pesquisar e começou a ver por que os índios morriam de velhice e os americanos morriam de obesidade, morriam de câncer e etc. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que o fator aí era a alimentação. Ele descobriu que a alimentação dos índios era totalmente diferente, obviamente, da alimentação americana. A alimentação americana estava cheia de açúcar, cheia de aditivos e etc. Pessoal, o estudo que ele fez é incrível. Esse cara rodou diversos países, diversos continentes. Ele foi lá, ele viu os dentes, ele tirou foto dos dentes das pessoas. Deixa eu só lhe contar um segredo. Eles não usavam aparelho. Os índios não precisavam usar aparelho. Sabe por que os índios não precisavam usar aparelho? Porque os índios tinham uma coisa chamada de fator X. Wellington, o que é fator X? Fator X é a vitamina K2, a vitamina MK7. Então assim, a vitamina K2, por isso que eu sempre falo para as pessoas que confiam em nosso trabalho, eu sempre falo para elas da vitamina K2, que é uma queridinha, é a vitamina da beleza, tá? Então ele descobriu que os índios, eles tinham muita vitamina K2 devido à sua alimentação, tá? E aí os índios, pessoal, eles não tinham dentes tortos, os índios não tinham queixo fino. Já percebeu que nossa geração nasce com muito queixo fino? Esse queixinho fino, sabe o que é? Muitas vezes é deficiência de vitamina K2 da mãe que passa para o filho. E aí o rosto fica desproporcional, tá? Então, por exemplo, meu queixo é fino, tá? Se minha mãe não tivesse tido deficiência de vitamina K2, meu rosto era mais proporcional. Se minha mãe não tivesse tido deficiência de vitamina K2, eu não teria necessidade de usar aparelho. Eu tive necessidade de usar aparelho, tá? Então assim, a vitamina K2 ele percebeu que ele chamou inicialmente de fator X, ele descobriu que estava por trás da saúde, é a vitamina da beleza. Quem quer ter saúde, quer ter beleza, precisa da vitamina K2. A questão é que a alimentação moderna, ela é pobríssima em vitamina K2, tá? É por isso que a suplementação hoje de vitamina K2 é muito importante, tá? Isso é tão espetacular, pessoal, que tem casos de pessoas que vão fazer a cirurgia do coração para limpar as artérias. Quando você usa vitamina K2 durante 6 meses, por exemplo, você muitas vezes limpa a artéria. Por quê? Sem a vitamina K2, o cálcio ele não vai para o osso. O cálcio ele vai, sabe para onde? Ele vai para as juntas, ele vai para as artérias, o cálcio vai para o rim. Então tem muita gente morrendo por causa do cálcio. E os médicos estão aí passando cálcio para todo mundo, né? Tome cálcio porque o corpo precisa de cálcio. A maioria das pessoas não precisam de cálcio. A maioria das pessoas precisam de uma absorção de cálcio. E para ter uma absorção adequada, você precisa de vitamina K2, magnésio, vitamina D3, tá? Esses três são os principais, mas também vitamina A e vitamina E, tá? Mas a vitamina K2 é principal nessa modulação, tá? Então assim, a vitamina K2 ela é incrível, pessoal, é espetacular. E o Weston Price, que foi um dos maiores dentistas que já existiu, Weston Price, ele descobriu isso, é impressionante. Ele tirou as fotos dos dentes das pessoas que moravam nas ilhas, dos índios lá e tal, e as fotos dos americanos. Os americanos era tudo com queixo fino, era tudo com os dentes tortos, as mulheres tinham dificuldade na gravidez, aquela mulher que não conseguia ter um parto normal, muitas vezes era deficiência de vitamina K2. Muitas vezes o bebê não conseguia passar pela vagina da mãe por conta que tinha deficiência de K2, tá? E a deficiência de K2 faz a mulher ter dificuldade em um parto normal, faz a mulher ter problema dentário, os dentes ficam tudo torto. Já viu aquela mulher que tem dente que não cabe na boca, que os dentes é tudo para fora, dentão? Eu era assim também, ainda sou bastante. Então tudo isso está relacionado com deficiência de vitamina K2. Pessoal, isso aqui é um pouquinho, é um resumo do poder da nutrição. Quando você começa a entender sobre isso e aplicar isso na sua vida, você vê uma transformação. Tá? Então, ao invés de você estar usando flúor, começa a usar a vitamina K2, começa a usar nutrição. O seu corpo precisa de nutrição. O seu corpo precisa de vitaminas, de minerais. O seu corpo precisa do combustível adequado. Tá?
Nice falou, a vitamina K2 pode comprar em farmácia ou é feito na manipulação? Nice, eu aconselho fazer na farmácia manipulação vitamina K2, MK7, sem glúten, sem leite, sem alergênicos, sem alimentos transgênicos também, tá? Aconselho você fazer na farmácia de manipulação, tá bom? Uma farmácia de manipulação de confiança. Tem muita farmácia de manipulação que não é de confiança. Então, por favor, cuidado. Tem muita gente enganando as pessoas por aí. Nós não podemos estar caindo na onda de muita gente mau caráter, sabe? Muito bem. Pessoal, estamos encerrando a live e eu quero dizer para vocês algo. Inclusive amanhã de manhã a gente está abrindo vagas para a mentoria Saúde 2.0. Amanhã a gente está abrindo algumas vagas e aí você vai poder ter um acompanhamento comigo, fazer a mentoria. Tá? Na mentoria você vai aprender exatamente sobre isso, sobre o poder da nutrição, sobre o que fazer, como limpar o seu organismo, como se alimentar corretamente, como tratar as causas das doenças. Tá? Então tudo isso a gente aborda na nossa mentoria Saúde 2.0, que amanhã a gente está abrindo vagas. Wellington, o que é que eu faço para me inscrever? Você deve acessar o link, tá, do nosso WhatsApp, tá? E lá você vai receber informações para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga na mentoria Saúde 2.0. Não tenham dúvidas que a mentoria Saúde 2.0 é uma oportunidade para você transformar a sua saúde. É transformação. Pessoal, é por isso que eu só atendo pessoas que estão decididas e sabem o que querem, tá? Então assim, pessoal, meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão nesse mundo, tá? Se organizem aí, toca no link, se inscreve na mentoria Saúde 2.0, que vai ser um prazer te acompanhar, tá? Por pelo menos 30, 60, até mais dias aí, vai ser um prazer enorme. Detalhe, dessa vez nós estamos abrindo também para profissionais de saúde, para médicos, para nutricionistas, estamos abrindo para terapeutas. Então é uma transformação. Inscreva-se na mentoria Saúde 2.0 e vem que eu vou ser o seu conselheiro na área da saúde. Tá bom? Pessoal, muito bem. O que mais me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Essa frase era dita por Martin Luther King, que foi morto por falar coisas que a galera não quer falar. Foi morto por buscar trazer conhecimento, liberdade e democracia para as pessoas, tá? Então assim, não estou aqui para agradar ninguém, tá? Eu estou aqui para cumprir a minha missão, tá? E então assim, estamos aqui hoje porque é um propósito, tá? Eu não estou aqui para me expor, nem gosto de me expor. Estou aqui porque estou cumprindo a minha missão, tá bom, queridos? Então, Deus abençoe o coração de vocês. Nós vamos fazer mais lives esses dias para tirar dúvidas sobre a mentoria, mas reserve sua vaga na mentoria Saúde 2.0. É por tempo limitado. As inscrições não vão durar muito tempo, tá? Então você pode ser o meu mentorado. Eu posso guiar você em direção à transformação. Para quem é a mentoria? É para quem quer ter saúde. É para quem quer emagrecer. É para quem quer colocar em remissão doenças crônicas. É para quem quer otimizar a saúde. É para quem quer ir na causa das doenças, tá? Meu nome é Wellington Clemente e a minha missão é te ajudar a ter saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Afinal, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Queridos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Espero que você aproveite essas informações, coloque em prática, se inscreva na mentoria, convida teus amigos, familiares para se inscrever na mentoria também. Vai ser um prazer caminhar com vocês, tá? Nós temos um encontro online por semana na mentoria, um encontro por semana, tá? Cada semana nós abordamos um tópico diferente. Eu vou te ajudar a colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Então é um protocolo, é um desafio, tá? Você também vai ter suporte no WhatsApp para tirar dúvidas e etc, tá? Você vai ter o meu contato pessoal e vai ser um prazer te ajudar, tá bom, queridos? Vamos cumprir a nossa missão nesse mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Compartilhem essa live. Nós vamos salvar a live e nos vemos na mentoria Saúde 2.0. Um grande abraço de Wellington Clemente e até lá. Abraço, pessoal. Que Deus abençoe vocês bastante, tá? Vamos ter mais lives esses dias. Tchau, tchau. Um grande abraço. Nos vemos na mentoria, tá bom? Quero ver você lá. Tchau, tchau.